Muito bem, teoria dos conjuntos, aí um assunto base, né, e alicerce para vários outros, por isso a importância de você começar com o pé direito, vamos dizer assim, né, na parte de teoria. Vamos lá, começando ali, ó, em linhas gerais, descrição e representação de conjuntos, tá? Em linhas gerais, existem três formas de representação de conjuntos, tá? Então eu já vou destacar as três aqui e vou dar inclusive exemplos. Então, três formas, ó, de representação, tá? A primeira a gente chama de listagem, ou também chamada de enumeração, né? Você lista os elementos, tá? Bom, vamos lá, já com exemplos, inclusive aproveitando aqui para reforçar alguns detalhes. O conjunto, né, ele é representado sempre por uma letra maiúscula do alfabeto. Eu vou escolher a letra A. E aí, entre chaves, você coloca os elementos aqui dentro, né? Eu vou inventar um conjunto qualquer aqui, como hipótese, o conjunto das vogais, ó. A, E, I, O e U. E eu fecho aqui, né? Então veja, aí está um conjunto, né? O conjunto A formado pelas vogais. O que vem entre as chaves são os que a gente chama de elementos, né? Então já vamos colocar aqui, ó, esses aqui são os elementos. Então você percebe já que o conjunto A possui aí 5 elementos, tá? Muito bem. Esta aí é uma maneira de representar o conjunto, tá? Chamada então de listagem ou enumeração. Eu vou representar o mesmo conjunto agora pela essa outra maneira, por uma propriedade ou também chamada por uma característica. E aí eu represento esse conjunto de uma forma diferente, mas eu tenho que representar a mesma coisa. Então eu vou dizer assim, ó, que o conjunto A ele é definido o seguinte, ó, o seu elemento x, tal que ele segue uma regra, ó, que x é uma vogal. Então veja, o conjunto A, o elemento x, ele segue uma regra. Qual regra? Qual propriedade? Qual característica? Qual lei de formação que seja? Aqui, ó, ele é uma vogal, tá? É essa que a gente chama de propriedade. Concorda comigo que eu estou representando o mesmo conjunto de uma forma diferente? Sim, né? Ainda existe uma terceira maneira, né, que é usando os diagramas de Euler-Venn. Lembra aquelas bolinhas lá, os diagramas assim? Então você representa aqui, coloca a letra na parte de externa normalmente, né? E dentro você posiciona os elementos, ó. A, E, I, O e U. Inclusive essa terceira forma é uma das muito utilizadas para resolver questões, tá? Então está aí, ó, as três maneiras agora para você, com um exemplo, né, de representação dos conjuntos. Muito bem, na sequência nós vamos ver agora algumas definições, né, que a gente chama de conjuntos notáveis, todas elas muito importantes, reforçando que nós estamos aqui, né, enfatizando a parte de teoria para que te dê um subsídio lá na frente, um alicerce bom para você não cair em armadilhas em questões. A primeira definição importante é o que? Conjunto vazio. O que é um conjunto vazio? É aquele conjunto que não possui elemento algum. Eu já vou destacando aqui, ó, as partes importantes. Ó. Ele não possui elemento. Tá? O conjunto vazio pode ser representado basicamente por duas formas diferentes. Então está aqui as duas. Tá? Ou você representa o A, por exemplo, esse conjunto chamado de A, bolinha com risquinho, né, essa bem conhecida, ou entre chaves com nada ali dentro, tá certo? Então é as duas maneiras aí, clássicas de representação de conjunto vazio. Muito bem. Vamos à próxima definição, que é o que é um conjunto unitário. O próprio nome já diz, né? É o conjunto no qual apenas um elemento, né, satisfaz as características apresentadas, aquela regra, né? Ou seja, em outras palavras, é um conjunto que só tem um elemento, né? Conjunto universo, que é muito falado em algumas questões. Esse conjunto possui todos os elementos possíveis, por isso o nome é universo. Por ser o mais amplo, sua representação é dada pela letra maiúscula U. Né? Muito comum a gente usar a letra U para representar o conjunto universo. Próxima definição. Conjunto finito. Né? O nome já está falando, tem um fim. É todo conjunto que possui uma quantidade limitada, aqui está a chave ó, da definição, de elemento. Tá? Existe uma quantidade limitada, 10, 15, 20.
Ou seja, fazendo-se o processo de contagem desses elementos, chega-se ao fim, tá? E, em outras palavras, atrelado a esse conceito vem o conjunto infinito, né? Que é justamente o oposto, né? É todo conjunto que possui uma quantidade ilimitada de elementos. Ou seja, não se dá para contar, né? Não tem fim. Normalmente você representa por uma reticências, né? Vou até dar um exemplo aqui nesse caso. Conjunto A, por exemplo, poderia ser esse aqui, ó, formado pelos números inteiros e positivos, né? Assim, ó. Nessa primeira forma de representação, normalmente vem a reticências aqui, representando que existe uma quantidade infinita de elementos. Conjunto solução. Essa definição é muito utilizada, inclusive, lá quando você vai estudar as equações, né, ou até mesmo as inequações, onde você representa as soluções através de um conjunto solução. Também é chamado de conjunto verdade. Aqui um sinônimo. É o conjunto das respostas, olha como eu disse, ó, soluções de um problema dado. Sua representação é dada pela letra S, né? Então lembra lá quando você resolve às vezes questões de equações que você, o conjunto solução. Aí você coloca às vezes os valores aqui, por exemplo, né? 2 e 3 seriam as raízes, por exemplo, de uma equação de segundo grau, aí por hipótese, né? Então o conjunto solução é o conjunto que os elementos, eles são as soluções de um problema qualquer. Aí esse problema pode ser de várias formas, né? Ok? Então os elementos são as soluções de um problema. Aí esse conjunto é chamado de conjunto solução ou também conjunto verdade. Essa definição é muito importante, olha como enfatizando o que eu tinha dito no início dessa aula, que às vezes, né, lá na frente, um outro assunto, o aluno esquece ou não lembra de algumas definições e acaba perdendo uma questão ou outra por falha de definição. E essa palavra disjuntos, ela aparece muito em algumas questões e muitos alunos acabam se confundindo por não saber o que significa, pois agora não é o seu caso. Dois conjuntos são ditos disjuntos, olha só, está aqui a palavra, quando não possuem interseção, ou seja, não existe elemento em comum, né? Vou até dar um exemplo aqui, ó. Poderia ter um conjunto A formados pelos elementos 1 e 2, por exemplo. E o conjunto B, 4 e 5. Ou seja, eles não têm elementos em comum. Se eu fosse usar aquela representação dos diagramas de Venn, seria esta. Ó. Conjunto A com seus elementos aqui 1 e 2 e o conjunto B com seus elementos. Ou seja, eles não têm interseção, eles não têm uma área em comum onde eles têm um elemento em comum, tá certo? Então veja, eles não têm conexão. Não existem elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Nesse caso, então, os conjuntos são chamados de disjuntos, tá? Eu vou aproveitar e vou colocar um sinônimo aqui, ó, ou mutuamente exclusivos. Tá? É um sinônimo aqui que vale a pena você também anotar aí. Ok? Então tá aí, agora você já sabe o que é conjuntos disjuntos. Agora nós vamos falar aqui sobre as relações, né? Existe relação entre elemento com conjunto e conjunto com conjunto, tá? Aqui, ó, rapidinho. A primeira informação, né, então a primeira relação, que é aqui enfatizada, ó, essa aqui, ó, elemento com conjunto, ela é usada esses símbolos aqui, ó, para representar, tá? E existe uma situação de você relacionar conjunto com conjunto. E aí os símbolos são esses aqui de baixo. Aqui nesse quadro eu representei para você os principais, né? O principal aí da relação, eu vou até me permitir colocar em cores distintas aqui para você já ir associando melhor, né? Ó, vou colocar em vermelho aqui, tá? Essa relação aqui, ok? Muito bem. Então vamos na primeira relação, elemento com conjunto? Quais são os símbolos que você vai ter que guardar para usar nesta relação? São esses dois aqui, ó. É o pertence, que está aqui, e o não pertence. Tá? Para que servem esses símbolos? Para serem usados nessa relação. Vejamos aqui um exemplo. São as famosas relações de pertinência. Pertinência, porque recorre ao quê? De pertence e
não pertence. Para que mesmo que servem esses símbolos? Para serem usados na relação de elemento com conjunto. E aqui temos um exemplo, ó. Dado o conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 6. Aqui o conjunto A. E aí eu tenho situações aqui onde você tem que usar esses símbolos, pertence ou não pertence. É muito fácil. Então, nessa primeira coluna, eu tenho aqui listado para vocês elementos, né? Os elementos aqui nessa primeira coluna. E nessa segunda, o conjunto, né? Que ora pode ser representado assim ou de outra maneira que você vai ver ali. Muito bem, então nesta relação de elemento com conjunto, eu só posso utilizar os sinais de pertinência. Então vamos lá, o número 1, o elemento 1, ele pertence, está dentro do conjunto A? Está, você está vendo aqui? Então, ó, ele pertence. O 2 pertence? Também pertence. Então está aqui, ó, 2 pertence ao conjunto A. Veja agora o próximo exemplo. O 7 pertence? Não, né? Ele não está lá dentro do conjunto. Então eu falo que o 7 não pertence ao conjunto A. E olha esse último exemplo. Eu falei que 6 pertence a esse conjunto 1, 2 e 6, que é o próprio conjunto A. É só uma outra forma de representar, né? E o 6 você viu ali que pertence, tá? Então muito fácil de relacionar. O problema é quando você confunde com esta relação aqui agora que nós vamos listar, ó. Essa aqui, eu vou até apagar aqui para não confundir, ó. Agora eu vou enfatizar essa segunda relação aqui, ó. A relação de conjunto com conjunto. Tá vendo esse símbolo aqui, ó? Está contido? Tá vendo? Eu vou propositalmente jogar ele aqui, ó. E se eu falasse que ao invés de pertence, eu colocasse o está contido? Veja, lendo assim, até soa bem aos ouvidos, né? Está contido no conjunto A. Mas o que torna errado isso é que esse símbolo ele não é apropriado na relação de elemento com conjunto, tá? Eu só fiz isso aqui para mostrar porque é um erro bem comum. Então, por que isso? Porque esses símbolos são usados na relação de conjunto com conjunto. E nessa relação nós não temos conjunto com conjunto, nós temos elemento com conjunto, tá? Então é uma regra, tá? Então está aqui, ó, está contido, não está contido, contém e não contém. Cuidado para não confundir, tá? Beleza? Então está aí os símbolos utilizados na relação de conjunto com conjunto. Vejamos esses exemplos aí. Aqui está preenchido, só vamos entender o porquê. Esse conjunto, aqui ó, na primeira coluna, em todos os exemplos eu tenho conjuntos. E aqui também eu tenho conjuntos. É só uma forma diferente de representar, nessa denumeração que nós já vimos lá no início. Muito bem. Está certa essa relação? Sim, né? Porque o conjunto aqui 2 e 5 está contido dentro desse da direita. Por quê? Porque esses elementos que pertencem ao conjunto da esquerda também pertencem ao conjunto da direita. É como se um tivesse dentro do outro. Se eu fosse usar os diagramas de Venn para representar, seria o seguinte, ó. O conjunto 2 e 5 está dentro do conjunto maior ali, né? Que tem mais elementos. 0, 1, 2 e 5. O termo está dentro, né, não é muito correto a ser falado nem escrito. Então a gente não fala está dentro, está contido, né? Ok? Então seria aí a relação correta. Veja que, em outras palavras, é o mesmo que dizer que esse, na letra B agora, o conjunto que tem os elementos 0, 1, 2 e 5 contém o conjunto 2 e 5. Tá vendo agora aqui o símbolo mudou? Ó? Contém. Então, é a mesma coisa que foi dito na letra A. A forma de representar também está aqui corretamente usada pelas relações de Venn. Tá bom? Agora veja o exemplo da letra C. Ó. O conjunto aqui da esquerda, que tem os elementos 2 e 7, veja bem, 2 e 7, não está contido nesse conjunto. Aí você poderia estar pensando, poxa, professor, mas o 2 está, né? Tá vendo? O 2 está, sim, mas o 7 não está, ó. O 7 não está. Então aqui a regra é o seguinte, ou ele está por completo ou não está. Se eu fosse usar as relações de Venn, seria esta relação aqui, ó, onde eu só tenho um elemento em comum. 2 e 7 seria o conjunto da esquerda, 0, 1, 2 e 5. Estaria essa representação. Então isso aí eu não posso dizer que o conjunto 2 e 7 está contido, né? Eles têm um elemento em comum, sim, mas está contido não, né? Então usa o símbolo correto aqui, ó, não está contido entre eles.
Em outras palavras, é o mesmo que dizer que o conjunto maior, que tem os elementos 0, 1, 2 e 5, não contém o conjunto aí 2 e 7. Tudo bem? Então, é bem fácil o entendimento, tá? O está contido, você pode até pensar, está dentro, tá? Mas não escreva, né? E nem use essa forma de representar. O correto é está contido ou não está contido, ou contém, não contém. Legal? Muito bem. Agora, na sequência, vem um conceito importante que é subconjunto, né? Diretamente atrelado à última relação que a gente viu. Diz-se que o conjunto A é subconjunto de B. Então agora apareceu um conceito novo aí, ó, subconjunto. Quando é que A é um subconjunto do B? Se e somente se todo elemento de A for também elemento de B. Ou seja, se A está contido dentro do B. Então se eu tenho um conjunto, agora eu vou até usar aquela expressão, está dentro do outro, esse menor é um subconjunto do maior. Então é o que a gente está dizendo aqui simbolicamente. C e somente C, quaisquer elementos de X que pertencem a A também, então esse elemento também pertence a B. Tá bom? Então, vejamos aqui um exemplo. Dado o conjunto A, observem com atenção quem é o conjunto A. Olha aqui com atenção. O conjunto A é esse conjunto que tem os elementos 1 e 2, tá vendo? O conjunto B, ele é o maior, né? Ele tem mais elementos. Veja bem, ele tem os elementos 1, 2, 3 e 4. Então você já sabe que logo o A está contido dentro do B, tá vendo? Eu posso dizer, inclusive, tá aqui, ó, A está contido no B, né? Ou ainda B contém o A. Agora, se o A está contido dentro de B, por definição, olha o que ocorre, A é subconjunto de B. Então você já tem que guardar essa definição. Para um conjunto ser subconjunto de outro, ele obrigatoriamente está contido dentro do maior, tá? Agora, olha com atenção essa informação que eu coloquei aqui em destaque. Todo subconjunto também é considerado um conjunto. E todo conjunto é subconjunto, no mínimo, do conjunto universo, tá? Então nós vamos ver aqui com exemplos também. Cardinalidade, olha só, cardinalidade é um termo muito, às vezes aparece em questões, né? E muita gente perde porque não lembra, né, a definição de cardinalidade. Bom, o que é cardinalidade? Eu já acabei falando em outras palavras aí. Define-se cardinalidade de um conjunto A como o número de elementos que pertence ao conjunto. É só isso, né? O número de elementos. O número de elementos, a quantidade, é chamado de cardinalidade. Então existem formas de representar isso, né? Eu listei aí 4 para você, tá? Que você tem que saber. Então pode ser assim, ó, a primeira aqui, ó, NA, pode ser o N maiúsculo e o A subscrito, pode ser o jogo da velha A e pode ser a abreviatura de cardinalidade, que é CARD-A. Tudo quer dizer a mesma coisa. Sabe qual seria o meu medo? É cair em uma dessas representações e você não saber o que significa. Isso não vai ocorrer mais após essa aula, né? Então vamos a um exemplo. Considere o conjunto A. Olha com atenção, quem é o conjunto A? O conjunto A é esse conjunto que tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4. Quem são eles? O 1, o 2, o 7 e o 9. Logo, a cardinalidade de A é igual a, e aí eu coloquei as 3 formas de representar. Ó. Pode ser assim, ó, NA igual a 4. Lembrando, por que é 4? Porque você tem ó, 1, 2, 3, 4 elementos. Então a cardinalidade do conjunto A é 4. Que forma que eu represento? Esta pode ser assim também. Pode ser jogo da velha A, não é muito comum, mas é correto também. E pode ser card A. Tudo está perguntando a mesma coisa. Quantidade de elementos. Agora vemos uma definição. Conjunto das partes, ou também chamado conjunto potência. Esse primeiro termo é comum, né? Esse é bastante conhecido, inclusive. Agora, esta forma de pedir, ó, que é um sinônimo, não é muito conhecida. Conjunto potência. Imagina você numa questão e pergunta o que é o conjunto potência? E você, meu Deus, eu não lembro, né? Isso não ocorre após essa aula, né? Porque você vai acabar de ver comigo agora, ó. É o conjunto formado
pelos subconjuntos de dado conjunto. Sua representação é dada pela letra maiúscula P, P de potência ou de partes. Vamos a exemplos. Imaginemos o conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3. Então está aqui novamente o conjunto A. Ó. Conjunto A, tá vendo? Ele tem quantos elementos? 3 elementos. Agora eu gostaria que você guardasse esta fórmula aqui, ó, que eu vou dar um destaque para ela aqui. Ó. Esta fórmula é o segredo para muitas questões. P de partes, né? Partes do conjunto A. Se eu quero saber quantos subconjuntos possui, é só jogar nesta fórmula que eu vou reescrever novamente ela aqui, ó. É 2 elevado a n. Se eu quero saber as partes do conjunto A, ou seja, quantos subconjuntos ele possui, é só jogar nessa fórmula, aonde esse nzinho, que está na posição aqui do expoente da base 2, esse n é a quantidade de elementos do conjunto considerado. Quantidade de elementos. Tá? É só guardar essa fórmula aí, 2 elevado a n. Então veja, esse o conjunto A, ele tem quantos elementos? Nosso exemplo, 3 elementos. Por isso que ficou, portanto, ficou 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, que resulta em quanto? 8. O que quer dizer isso? Que o conjunto A, qual o conjunto A, professor? Esse aqui, ó. Esse conjunto A aqui, ó. Ele possui quantos subconjuntos? 8 subconjuntos. Existem questões que só cobra isso, te dá o número de elementos e pergunta quantos são os subconjuntos. Muito bem. Se são 8, eu gostaria que você pensasse comigo e nós vamos descobrir quem são esses 8 agora, tá? Então, o conjunto das partes, também chamado de conjunto potência, desse conjunto A, que você já sabe aqui que ele tem 3 elementos, ele possui 8 subconjuntos. Isso nós já sabemos, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu deixei 8 espaços para nós colocar todos os subconjuntos aí agora e vamos fazer isso agora. Então preste muita atenção agora. Muito bem. Se são 8, quem são esses 8? Vamos lá comigo. Primeiro nós vamos formar os conjuntos formados com uma unidade, que é o conjunto formado só com um elemento, no caso ali o número 1. Um outro subconjunto formado por um outro elemento diferente e um outro subconjunto formado pelo terceiro. Então aqui eu acabei de montar para você os subconjuntos com um elemento, né? Vou até colocar aqui, ó, subconjuntos com um elemento. Mas nós podemos ter subconjuntos com 2 elementos. Quem são eles? Formado por 2 elementos do conjunto A, 1 e 2, 1 e 3, ou ainda 2 e 3. Lembre que a ordem aqui não vai formar um conjunto diferente, né? Então aí agora acabei de listar para você os subconjuntos com 2 elementos. Subconjuntos com 2 elementos. E aí você percebe que ainda falta 2 espacinhos para fechar o 8. Quem são esses outros 2? Temos também que considerar que o próprio conjunto ele é um subconjunto dele mesmo. E aí listamos um subconjunto com 3 elementos, que é o próprio conjunto. Ó, subconjunto com 3 elementos. E ainda falta um espaço. E quem seria este? Seria o conjunto vazio, que eu vou representar dessa forma. Aí, ó. Esse é o conjunto com subconjunto, ó, com 0 elementos, ou nenhum, né? Elementos. Então, um conjunto que possui 3 elementos, ele vai ter, nas conjunto das partes, com 1 elemento, com 2 elementos, com 3 elementos e com nenhum elemento. Tá? E existem questões que cobram a quantidade de subconjuntos com
discriminada dessa forma aí. Tá vendo só que legal? Então tá aí os 8 subconjuntos. Desta imagem, nós tiramos algumas definições importantes. Quais são? O conjunto, ele é subconjunto dele mesmo. Tá vendo aqui, ó? O próprio conjunto, ele é subconjunto dele mesmo. Isso é verdade, tá aqui, ó. Outra informação importante. O conjunto vazio, ele é subconjunto de todos os conjuntos, tá? Conjunto vazio, ele está sempre na contagem. Ele é, sim, sempre um subconjunto de um conjunto qualquer, tá certo? Então está aí. E a quantidade é 2 elevado a n, e n é o número de elementos. Legal? Muito bem. Agora vamos praticar com algumas questões. Já é o suficiente para você agora aí brilhar nas questões que vem agora. Vamos à primeira. Indique quantos são os subconjuntos do conjunto 1, 2, 3, 4. Ora, acabamos de ver, essa é fácil, hein? O número de quantos são os subconjuntos desse conjunto. Quantos elementos ele tem? 4 elementos. Só contar, né? Bom, para saber o número de subconjuntos, eu uso a expressão 2 elevado a n, onde n é o número de elementos, então fica 2 elevado a 4, e 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. E isso resulta em 16. Portanto, a resposta é a letra E. O número de subconjuntos, ou a quantidade desse conjunto 1, 2, 3, 4, que possui 4 elementos, são 16 subconjuntos. Né? Veja como fica fácil quando você sabe da fórmula. Essa questão também é muito legal. Seja o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, vai até o 12. O conjunto dos números naturais entre 1 e 12. O número de subconjuntos de A com pelo menos 2 elementos. Olha agora, cuidado com essa expressãozinha aqui, essa locução adverbial, que cobra uma quantidade, ó, pelo menos 2 elementos, tá? Vamos lá, vamos por partes. Quantos elementos possui o conjunto A? Possui 12 elementos. Ok? 12 elementos. Muito bem. Para encontrar essa quantidade, pela expressão, a gente vai usar um conceito aqui, né, de complementar. Bom, essa expressão, pelo menos 2 elementos. Porque, aliás, esse conjunto que possui 12 elementos, ele tem subconjunto com 1 elemento, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, até com 12 elementos. Ele quer saber a quantidade com pelo menos 2. O pelo menos 2 serve 2, mas tem que ser no mínimo 2. Pode ser nessa contagem aí, tem que estar envolvido 3, 4, 5, até todos, né? Bom, eu posso pensar o seguinte. Pelo menos 2, se eu pegar o total de subconjuntos e subtrair deste total os subconjuntos com um elemento e também subtrair o subconjunto com 0 elementos, o que me sobra desse total é o pelo menos 2. Então vamos aí com esse conceito muito utilizado para resolver questões dessa natureza. O total de subconjuntos é 2 elevado a n. Né? Eu vou até inclusive substituir aqui, ó, o n é a quantidade de elementos, 2 elevado a 12. Menos o número de subconjuntos com um elemento é justamente a quantidade de elementos do conjunto, que são 12. Né? Então, haverá 12 subconjuntos com um elemento, cada um deles com um elemento distinto. E menos o número de subconjuntos com 0 elementos, só temos um, que é o conjunto vazio, é uma possibilidade. Então, basta aí você resolver essa expressãozinha agora aí, e está feito, né? Bom, 2 elevado a 12 é 2 vezes 2 vezes 2, 12 vezes. Isso resulta em 4.096. Menos 12, menos 1. Então, a resposta fica 4.083. Tá? Vejam só, dos 4.096 subconjuntos, somente 4.083 tem pelo menos 2 elementos. Somente não, né? Quase todos, né? Então está aí a resposta na letra A. Uma excelente questão aí que você tem que lembrar daqueles conceitos que já falamos. Próxima questão interessante fala o seguinte.
Se o conjunto A possui 1024 subconjuntos, então o cardinal de A, olha aí, ó, olha aí a questão cobrando o conceito de cardinalidade, ó. Meu Deus, mas o que é o cardinal? É a quantidade de elementos. Então, nesse estilo de questão, ou ele vai te dar o número de elementos e perguntar o número de subconjuntos, ou o contrário, ele te dá o total de subconjuntos e quer saber, então, o número de elementos que gerou, tá? Muito bem, se você lembrar, a expressão é 2 elevado a n. Essa quantidade n produziu 1024 subconjuntos. Eu preciso descobrir quem é esse expoente. Aqui, uma velha estratégia que é decompor em fatores primos esse 1024, e ele resulta em 2 elevado a 10. Bases iguais, nós temos a variável no expoente, é uma equação exponencial, corta as bases e iguala os expoentes. Então esse n é 10. A cardinalidade, o número de elementos do conjunto A é 10. Está lá a resposta. Agora finalizamos com essa questão muito interessante que diz o seguinte: se A e B, números reais quaisquer, os números possíveis de elementos do conjunto A, olha que questão interessante. Ele me deu a condição que A e B são números reais quaisquer. E ele quer saber as quantidades possíveis de elementos do conjunto A. Quantos elementos tem o conjunto A? E aí seria muito perigoso você contar, mas está aqui os elementos, professor. 1, 2, 3, 4 e 5. Só que veja que você tem das 5 opções, 3 que tem o número 5. E aí? Teoricamente, você ficaria numa dessas 3. Mas vamos pensar. Pensa comigo. Ele não deu a relação de A e B, né? Os dois números, A e B, aqui, ó, eles são iguais ou são diferentes? Tá vendo? Que situação são esses caras aqui? Então eu vou ter que considerar as duas possibilidades. Vamos considerar a primeira. A primeira é que A seja igual a B. E vamos pensar com ela. Ora, se A for igual a B, vamos reescrever o conjunto A. Onde A é igual a B. Então, onde tem B eu troco por A, ou onde tem A eu troco por B. Eu vou preferir trocar o B pelo A. Então, de novo, eu vou reescrever o conjunto A, que está aqui em cima. Eu vou até dar uma cor diferente aqui de destaque para ele, ó. Que está o conjunto A, tá vendo? Aonde tem o B, eu vou trocar por A, tendo em vista essa hipótese. Então, ficaremos assim, ó. A, o B que vem na sequência eu já vou trocar por A, nessa condição de A ser igual a B. Aqui continua, né? Aqui vou trocar o B pelo A. E, de novo, nessa última condição, vou trocar o B pelo A. Aqui, ó. Agora, vejamos, eu estou repetindo valores aqui, né? Então, se eu for desconsiderar as repetições, que não consideram um elemento diferente, tá vendo aqui, ó, A com A é a mesma coisa, então só tem um elemento. Esse aqui é igual a esse, que também é igual a esse, pelo fato dos dois elementos serem iguais. Então, isso aqui, na verdade, se reduz à mesma coisa. Então está aqui, ó, se A for igual a B, o conjunto A vai ter quantos elementos? 1, 2 elementos. 2 elementos. Guarda essa informação, essa é a condição caso A seja igual a B. Já ficaria, né, entre a letra A, aqui, ó, e a letra D. Agora, vejamos a segunda hipótese, onde A é diferente de B. Porque no enunciado não citou. Se A for diferente de B, é a própria definição como o A se apresentou no enunciado. A diferente de B. E aí sim, você teria os 5 elementos do conjunto A enumerados conforme o enunciado. Aqui, ó, vou dar um destaque aqui meio diferente, ó. 1 elemento, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, a resposta é realmente a letra A. 5 elementos. Então, aí, ó, os casos possíveis de elementos. 2, se A for igual a B, e 5, se A for diferente de B. Então, agora não há dúvidas, a resposta é a letra A. Uma excelente questão. Bom, a primeira das operações é a operação da união, né? A mais utilizada é a união. O nome já está falando unir, vamos unir tudo, né?
O símbolo apropriado para relacionar a operação da união é esse U aqui, ó, não confunda com o do universo, tá? Esse U aqui que está apresentando aqui, ó, é o do conjunto universo. Universo. O mais importante é você guardar o que significa a operação da união, que está aqui, ó. A união com B, tá? E aqui eu representei uma das possibilidades da relação de dois conjuntos. Poderiam ser outras, né? Eles poderiam estar separados, também chamados de disjuntos, ou poderia um estar contido dentro do outro. Eu preferi usar esta representação, onde há um elemento em comum entre A e B, para que fique mais claro, né? Bom, a operação da união, ela gera um outro conjunto, né? Você tem aí o conjunto A, muito bem aqui definido, conjunto A, tá vendo o conjunto A aqui, ó? E você tem o conjunto B, aqui à direita. E você percebe que eles têm uma área em comum, essa área aqui no meio. Tudo bem. O que é o conjunto união? União, você vai unir tudo, por isso aqui está tudo pintado, vou até reforçar aqui em vermelho. Está tudo junto. União, une tudo, junta tudo, vamos unir tudo, né? Esse é o conjunto união. Que por definição, é essa definição que é importante. E as pessoas acabam esquecendo. E quem faz essa conexão é este conectivo, né? A disjunção. Por isso, a união, agora aqui, você vai colocar um detalhezinho, você vai ter que relacionar com o ou. Cuidado com esse ou, que às vezes não é ou, é e, aí é outra coisa. Então, por definição, o conjunto união é esse aqui, ó. Os elementos x está o que? X pertence a A ou x pertence a B. Tá? Essa é a regra, a propriedade que define a união entre dois conjuntos. Tudo bem? Junta-se tudo e você tem o conjunto união. Agora você vai observar que não é o que ocorre na interseção. A interseção é a segunda operação que eu vou enfatizar contigo, que juntamente agora com esse símbolo que é invertido, você vai relacionar com, ao invés do O, é o E. Agora é a conjunção E. Observe que o único detalhe é esta área em comum. Por quê? Porque a interseção gera outro conjunto, onde a regra é que agora esse outro conjunto formado pela interseção entre dois é definido pela regra que x pertence a esse conjunto, tal que x pertence a A e x pertence a B. Você está olhando aqui com detalhe, o E aqui agora, lá que na união era o OU? Tá vendo a diferença? Esta região aqui, ó, é a região da interseção. Ou seja, é um outro conjunto onde os elementos deste outro conjunto são aqueles elementos que pertencem ao mesmo tempo a A e a B. Tudo bem? Então, fica claro aí a diferença da união da interseção. A próxima operação é a diferença. Tá? E a diferença, você tem que tomar muito cuidado, né? Porque ela tem dois símbolos, né? Primeiro é o símbolozinho de menos e às vezes vem esse tracinho aí, tá? Então, eu vou usar nesse exemplo a representação do menos nesse caso, que pode ser a barra, né? Então, você observa nesse diagrama aí que eu fiz para você, você tem o conjunto A e o B. E está rachurado só uma parte aqui, ó, de B. Você concorda comigo que essa parte que eu estou também reforçando agora aqui em vermelho, do conjunto B, pertence somente a B? Só a B não pertence a A? Professor, mas o B não vai também esse espacinho? Sim, mas se eu pintasse essa área, eu estaria pintando também a área do conjunto A. E como isso não me interessa, porque o que me interessa agora é enfatizar a operação aqui, ó, essa primeira aqui, ó, B menos A. Olha para ela, B menos A. O que significa B menos A? Significa que esse novo conjunto, né, formado agora pela diferença entre B e A, segue a seguinte regra: os elementos x pertence a B e x não pertence a A. Tá vendo o detalhe aqui que não pertence a A? Em outras palavras, pertence somente a B. Agora eu gostaria muito que você guardasse essas palavras que são sinônimos. São elas, ó. Apenas B.
ou ainda somente. Deixa eu só colocar os advérbios aqui, ó. Exclusivamente, unicamente ou só. São os que eu vejo aí com mais incidência, né? Só ao conjunto B. Tá vendo? Quando vier apenas B, somente B, exclusivamente ou unicamente ou ainda só B, tá falando a mesma coisa, tá falando B menos A. Agora, em outras palavras, eu podia cobrar A menos B. Agora nós vamos mudar essa parte de baixo aqui, ó. A operação A menos B é o contrário. Os elementos pertencem a A e não pertencem a B. E se eu fosse pintar, seria somente essa área agora aqui em azul, ó. Essa região que eu estou pintando em azul aqui, ó, riscando em azul, ela pertence a somente, né? Ó, mesma coisa lá, apenas, né? Ou somente, mesma, exclusivamente, unicamente, ou ainda só aqui ao conjunto A. Tá? Então, falar apenas B é o mesmo que pedir B menos A. Falar apenas A é o mesmo que pedir A menos B. Por definição, está aí as duas regras, tá certo? Você observa que vai pegar, não pode pegar a parte do outro conjunto. E a última operação, ainda temos mais uma, depois não é a última, a penúltima é a complementar. Cuidado com esse conceito de complementar. Veja bem, quando você falar complementar, o que vem à sua mente? De complemento, né? O que falta para chegar ao todo, né? Então, o complemento está muito aí associado a coisas do nosso cotidiano, inclusive, né? Você, por exemplo, vai ao médico, vai ao nutricionista, ele vai verificar que você está com uma dieta aí fraca de alimentação, ele vai te dar, às vezes, um complemento alimentar, algo que você vai ter que juntar ao que você tem para chegar ao todo. O complemento, a ideia é esta, né? Sejam A e B, dois conjuntos quaisquer, com a condição de B estar contido dentro do conjunto A. Denomina-se complementar de B em relação a A, o conjunto dos elementos que se deve acrescentar a B para que esse fique igual ao conjunto A. Veja, se o conjunto B está dentro do conjunto A, está aqui a representação, olha com atenção, B está contido dentro do A, ou A contém o B. O complementar do B em relação a A, não se há como falar o contrário aí nesse caso. Não existe o complementar de A em relação a B, porque o A é o maior conjunto. O que eu vou complementar é o B em relação ao A. E essa área em vermelho é justamente a área do complementar. É o que falta. Lembre que complementar é o que eu não tenho, que eu vou juntar com o que eu tenho para chegar ao todo. Por isso aqui usamos essa representação, ó, complementar do B em relação a A igual a A menos B, que é qual área? Essa área pontilhada em vermelha. Essa área pontilhada em vermelha, se eu juntar com a área do conjunto B aqui, ó, por exemplo, vai ou não vai me dar o todo, que é o conjunto A? Sim. Então essa área em vermelho é o complementar. Esta área aqui, ó, é o complementar do B em relação ao A. Tudo bem? E nós temos duas situações. A relação de um conjunto com o outro, que eu acabei de falar, e quando você tem um conjunto com o universo, que é o caso da direita aqui, ó. Essa área rachurada, que eu vou fazer aqui, ó, tentar fazer em azul, melhor para vocês. Tá vendo essa área aqui que está toda riscada? Que eu estou reforçando agora em azul? Esta área é o complementar do A em relação ao universo. É o que falta eu juntar com A para que ele chegue ao todo, que nesse caso é o universo, tá? E da mesma forma, né, eu faço aí, ó, essa representação complementar do A em relação ao universo. É o universo menos A, que são todas as notações possíveis. Tem essa aqui, tem essa aqui, tem aqui, ó, usando aqui até um conectivo lógico, negação, né, não chega a ser um conectivo lógico, uma relação lógica, né? A não A e o não A. A cantoneira é igual ao til, tá? Ou seja, todas essas formas aqui, ó, deixa eu melhor destacar aqui, ó. Esta forma, esta aqui que está apresentando da diferença, esta, ou ainda esta, ou também esta aqui, todas elas representam a mesma coisa. Representam essa área em azul aqui, ó,
que é o complementar do A em relação ao universo. Tudo bem? Então nós temos duas situações aí, um conjunto com conjunto e um conjunto com o universo, tá? Apesar de ser um conjunto também. E essa operação, diferença simétrica, pouco falada, e aí eu fico com receio, né? O que não é muito cobrado, quando é cobrado, pega todo mundo desprevenido, né? A operação da diferença simétrica, né? Ela é justamente quem? Ela é a união, né? A diferença entre a união e a interseção. Veja bem, a gente representa a diferença simétrica por um triângulo, que está aqui, ó, tá vendo aqui o triângulo B? É quem? É a união menos a interseção. Se eu pegar essa união, eu vou completar aqui, inclusive com preto, ó. A união não é tudo? Se eu completasse aqui, ó. A união não é tudo isso aqui? A união é tudo. E eu tirar dessa união a interseção, o que sobra é a diferença simétrica. Seria somente a união do somente A com o somente B, tá? Só tem que lembrar que você vai tirar a parte comum dos dois e unir o que sobrou, tá bom? Então aí a diferença simétrica. Muito bem. Nós temos duas situações aqui que eu queria mostrar para você agora. Nas questões, você eventualmente vai ter dois conjuntos ou três. Então veja um primeiro caso. Se você tiver dois conjuntos, que é o primeiro caso aqui, ó, a fórmula da união acaba sendo a soma do número de elementos do conjunto A mais o B menos a interseção. Agora vou me permitir vir aqui até no quadro contigo aqui, porque aqui a gente tem às vezes mais aqui, ó, flexibilidade para mostrar algumas coisas. Imagina que eu tenho o conjunto A aqui, ó, tá? O conjunto A e eu tenho o conjunto B, certo? Se eu pedir para você a união, né, desenhar aqui, pintar a região da união, você vai acabar pintando tudo aqui, por definição nós já vimos isso, né? A união é tudo. Muito bem. E se eu pedir para você enumerar o número de elementos da união, né, a gente representa assim, o número de elementos do conjunto A união com B, vai ser quem? Vai ser o número de elementos do conjunto A, que foi todo A, tá certo? Que eu vou até reforçar um pouquinho o A aqui em preto, ó. Ó, o número de elementos do conjunto A são todos os elementos que estão dentro do conjunto A. Mais o número de elementos do conjunto B, que eu vou reforçar aqui em azul, para você ver uma coisa. Você está percebendo que essa área aqui do meio, que eu vou completar aqui agora, ela foi somada duas vezes? Quando eu somei o A e quando eu somei o B, esta área ela foi somada duas vezes? Por isso eu tenho que então descontar uma vez ela, que aquela região é justamente a interseção. Né? Esta região a gente sabe que é a interseção entre A e B. Por isso, esta fórmula que define o número de elementos do conjunto A, união com B, é a soma do A mais o B, menos uma vez a interseção, porque você acabou somando ela duas vezes. Legal? Que é o que está na tela para você aí, observe com atenção na tela. É justamente o que eu coloquei na fórmula para você. Que se estende também para o caso de serem três conjuntos, que é o próximo aqui, ó. Quando forem três conjuntos, a união, veja bem, que está aqui, ó, enfatizada, A união com B, união com C, agora de novo aqui no quadro, né? Agora você tem três conjuntos. Temos o conjunto A, temos essa possibilidade aqui do conjunto B, juntamente com esta possibilidade do conjunto C. Então, a união que representa tudo, agora você vai olhar que vai ter várias áreas sendo somadas mais de uma vez. Lá, quando eram dois conjuntos, foi uma vez. Então, só para você ter noção, o número de elementos do conjunto A, que eu também vou reforçar aqui em preto. Ó, tá vendo que ele está pegando um pedaço do B e um pedaço do C também? Aqui vamos reforçar em azul o conjunto B. Ó, que pega também de novo o A e o C. E vamos reforçar, agora me faltou cores aqui, né? Vamos reforçar também aqui, ó, em azul,
Aqui de uma forma um pouquinho diferente aqui, ó, o conjunto C, ó, que acaba pegando também o conjunto A mais uma vez, e o conjunto B. E a forma da união de tudo isso, eu vou ter que descontar esses pedaços somados duas vezes. Só em relação a A e B, essa região somou uma vez a mais. A com C, essa região somou. E a fórmula que está na tela para você, ela define todos esses descontos. Então, o número de elementos do conjunto A, união com B, união com C, é quem? É o A, é o B, é o C. Agora vem os descontos aqui, ó. Menos A interseção com B, que é qual região? Vem aqui comigo. A interseção com B é essa região aqui, ó, que foi somada as duas vezes, que eu estou descontando uma vez lá. Assim como A interseção com C, que é esta área aqui, ó. Assim como B interseção com C, que é esta área aqui, ó, B inter C. Todas elas têm que ser descontadas porque foram somadas duas vezes. Menos A inter C e menos B inter C. E no final, acaba, muita atenção agora, somando aqui, vou até botar um asterisco aqui, ó, A inter B inter C. Então essa situação de você somar, descontar, somar, descontar, somar, descontar, fica faltando esse miolinho aqui, ó. Né? Ele fica faltando. E por isso que no final ele é acrescentado lá. Então essa parte aqui, que é a parte, né, que define o número de elementos do conjunto A, inter B e inter C, ela fica faltando. E na fórmula, lá no final, ela é acrescida para não faltar. E aí, quando ela é acrescida, fecha então a união de todo mundo. Tá? Essa aqui é só uma explicação geométrica do porquê do tamanho dessa fórmula aí que você tem que guardar, né? Você acaba resolvendo muitas questões e ela acaba entrando aí na massa do sangue. Agora, veja bem, mais uma informação aqui embaixo. Quando A interseção com B é o conjunto vazio, os conjuntos A e B são chamados disjuntos ou mutuamente exclusivos, tá? Então, aí reforçando esse conceito, quando A não tem interseção com o B, né, por exemplo, esse caso aqui, ó, que a interseção é justamente o conjunto vazio, porque não tem nenhum elemento em comum, eles são chamados, então, de disjuntos ou mutuamente exclusivos. Muito bem? Chegou a hora boa de praticar, né? Com questões. Primeira questão está aí. Sendo os conjuntos A, B, C e D, A formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3, B 3, 4 e 5, C 0, 2, 4 e 6 e o conjunto D formado somente pelos elementos 3 e 6. Determine C inter B, interseção A união com B. Muito bem, vamos lá. Vamos fazer por partes, né? Esse conjunto C interseção com D aqui, ó, vamos definir ele já aqui, ó. Quem é esse cara? Como nós temos a interseção aqui, ó, como símbolo, lembrando que a interseção, a gente lembra aqui o conjunto, é o conectivo E, né? É esses dois conjuntos aqui, ó. O C com o conjunto D. Eles têm elementos em comum? Tem, né? Quem é? O próprio elemento 6 aqui, ó, que pertence aos dois. Então esse conjunto só tem um elemento, o elemento 6. Aí depois vem interseção. Agora aqui, observe com atenção, é união, que é o ou, entre A e B. Ah, entre esses dois camaradas aqui, ó, A e B. Aqui é união, né? O outro ali tinha sido interseção. Vou até colocar de novo o símbolo aqui, ó, interseção. Muito bem. A união junta tudo, né? Vamos juntar tudo aqui dos dois conjuntos A e B. Então fica o 0, 1, o 2, o 3, juntei o A, agora vamos juntar o B. Tá vendo que o 3 não vou precisar repetir, porque ele está nos dois. 4 e 5. E agora olha com atenção, esse aqui deixa eu colocar também azul, esse 6 aqui. Ele está pedindo para fazer a interseção desses dois conjuntos que sobraram. Esse da esquerda com esse aqui. Tem elementos em comum? Não tem, e eles são mutuamente exclusivos, então é o conjunto vazio. Não tem elementos em comum. Então a resposta
é sem dúvida a letra A. Agora nós vamos partir para um estilo de questão que é muito comum em prova, em questões, né? Não só em prova, em várias questões que você vai acabar encontrando, que são questões contando uma história, normalmente aí, uma situação do cotidiano, onde você vai usar o conceito aí de conjuntos, principalmente dos diagramas de Euler-Venn, para melhor representar. Vamos entender essa questão aí. Uma reunião conta com X pessoas. Destas, 7 usam seus celulares para enviar mensagens. Então, vou até resumir aqui, ó, mensagens, 7 pessoas. Vamos de mais nada? Vou colocar assim, ó, X pessoas, né? X pessoas, não sei quantas pessoas são. Dessa quantidade de pessoas que foram numa reunião, ele disse que 7 usam o celular para mandar, né, para enviar mensagens. 10, olha aqui a informação, ó, 10 usam para jogar. E 5 usam o celular para enviar mensagem. Agora, muita atenção, olha aqui quem está no meio, ó. E jogar. Ah, tá bom. Mensagem e jogar. São quantas pessoas? 5. E 3 não usam o celular. Ah, tá bom. Vamos esticar um pouquinho essas chaves aqui. Não uso. 3 pessoas. Agora, né, você vai usar os diagramas para representar essa informação toda aí, tá? Veja, o fato de ter uma quantidade de pessoas que fazem as duas coisas citadas, mensagem e jogar, me lembra que a relação entre esses dois conjuntos tem que ser esta. Aqui eu vou representar a quantidade de pessoas que usam o celular para mandar mensagens, né? E aqui eu vou usar as que vão jogar. E por que é que eu coloquei uma área em comum? Porque existe essa quantidade enfatizada pelo conectivo E ali, ó. Aqui eu gosto de usar essa representação, eu gosto de colocar tudo isso aqui dentro de uma outra figura, um quadrilátero normalmente, que representa o conjunto universo, todas as pessoas aí. Esse conjunto universo é o X, que nós não sabemos esse total. E nessa situação, eventualmente, você vai colocar valores aqui fora, aqui nessa parte, ou aqui, ou ainda aqui. Então, nessa situação onde tem dois conjuntos, são esses 4 campos aonde podem vir valores. Vamos começar. Bom, ele disse aqui, ó, que 3 pessoas não usam o celular. Então, esse texto já vai colocar aqui, ó, nesta posição. Porque eles estão entre os X pessoas, mas não usam o celular para nada. Aqui uma dica, você sempre começa preenchendo, no caso das bolinhas, de dentro para fora. Eu tenho essa informação. Quem é que usa o celular para mensagem? Quantas pessoas usam para mensagem e jogar? 5. Então esses 5 vêm aqui, ó. Essas 5 pessoas fazem as duas coisas. Agora, quantas pessoas usam o celular para mensagem? 7. E mensagem é todo esse diagrama aqui, ó. Todo esse conjunto. Tem que ser 7. Ora, se tudo isso aqui tem que ser 7, eu já tenho 5, para fechar 7 falta 2, que é esse espacinho aqui. Assim como jogar tem que ser 10 pessoas, e jogar agora esta área aqui, ó. Aqui é jogar. Tem que ter 10. Ora, se já tem 5 ali que fazem as duas coisas, para fechar 10 aqui também faltam 5. Pronto. E como a questão quer saber o valor de x, que representa nesse caso o conjunto universo, o total de pessoas, é só somar tudo que está dentro do quadrilátero. Então vamos lá, vamos somar. Portanto, o valor de x vai ser quem? 3 mais 2 mais 5 mais 5. Estou somando tudo aqui, ó. 3 mais 2 mais 5 mais 5. É tudo, todo mundo. Portanto, esse x aí vale 15. São 15 pessoas que foram nessa reunião. Dentre essas 15, né, essas 15 pessoas, aqui ó, já vamos marcar a letra B, 7 usam para mensagem, 10 para jogar, 5 para mensagem e jogar e 3 não usam para nada. Resposta letra B. Excelente questão aí para enfatizar bastante essa parte teórica, né? Vamos mais uma questão?
essa aqui é bem clássica, só tem tamanho, vamos lá? Uma pesquisa com 200 pessoas, vamos lá já organizando essas informações. 200 pessoas. Investigou-se como eram utilizadas as 3 linhas A, B e C do metrô de uma cidade. Verificou-se que 92 pessoas usam a linha A. Opa, vamos colocar aqui, ó, linha A, 92. 94 utilizam a linha B, aqui, ó, linha B, 94. 110 pessoas usam a linha C. Utilizam, agora muita atenção, hein? Utilizam as linhas A e B. Olha o E aparecendo aqui, A e B. A e B, 38 pessoas. As linhas A e C, 42 pessoas. E as linhas B e C, um total de 60 pessoas. 26 pessoas que não se utilizam dessas linhas. Vou botar aqui a nenhuma, tá? Nenhuma das linhas citadas. 26. Dessa maneira, conclui-se corretamente que o número de entrevistados que utilizam as linhas A e B e C, olha muito com atenção o que ele está cobrando, é quanto? É isso que ele quer saber. O total de pessoas que usam as 3 linhas, né? Então a dúvida está justamente aqui, ó. Quantas pessoas usam as 3 linhas? Ora, você lembra daquela fórmula gigante que nós vimos lá? Vou voltar aqui, ó. Nessa aqui, ó, é esta fórmula que você vai utilizar. A que representa a relação entre 3 conjuntos. É justamente essa aí. Então vamos de novo. Eu vou reproduzir ela aqui com você, ó. Vamos juntos. O número de elementos do conjunto A união com B união com C é igual. O número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B mais o número de elementos do conjunto C, menos o número de elementos do conjunto A inter B, menos o número de elementos do conjunto A inter C, menos o número de elementos do conjunto B inter C e, por fim, mais o número de elementos do conjunto A inter B inter C. Veja que você tem todas essas informações e vai te faltar uma somente. A que está faltando é justamente esta aqui, ó, que é a dúvida do problema. E agora muita atenção, porque o conjunto união, aqui tem uma armadilha. Muitos alunos acabam colocando o valor total, aqui que é 200, mas cuidado, você tem que descontar aquele total de pessoas que não estão no conjunto união, que é 26. Eles fazem parte dos 200, mas não está na união, que a união é só o que está dentro das bolinhas. Então aqui estava uma armadilha, portanto a união acaba sendo o resultado da diferença de 200 menos 26. E agora você vem posicionando os valores. Vamos lá, número de elementos do conjunto A está aqui, ó, 92. Mais número de elementos do conjunto B está aqui, ó, 94. Mais número de elementos do conjunto C está aqui, ó, 110. Menos o número de elementos A inter B, ó, interseção, você lembra que o E está aqui, ó, 38. Menos A inter C está aqui, ó, 42. Menos interseção de B e C está aqui, ó, 60. E vamos reescrever aqui a expressão que define, né, a pergunta. O número de elementos do conjunto A inter B inter C. Aí é só fazer essa conta aí e correr para o abraço, tá? 200 menos 26 aqui dá 174. Vamos somar essa parte aqui dos valores positivos. 92 mais 94 mais 110 dá 296. Menos 38 com menos 42 com menos 60 dá 102 com 38 menos 140. Mais a interseção de A inter B inter C. Só isolar, opa. E você encontra aí, vamos fazer aqui a 174 igual 296 menos 140 dá 156. Mais inter B, A, inter B, inter C. Isolando então, para o fim, o número de elementos aí que usam as 3 linhas é justamente igual a 18. Excelente questão, letra E. Né? E agora, esta questão também é importante, porque ela define agora, a gente, veja, eu propositalmente joguei essa questão, que usei a fórmula para resolver, né? Você poderia também usar o diagrama, colocava uma variável, eu acho que daria mais trabalho.
Agora, olha com atenção essa questão. Foi realizada em uma escola uma pesquisa que gerou as seguintes informações. 30 alunos leem os livros A, B e C. 60 alunos leem os livros A e C, 40 leem os livros B e C, 40 leem os livros A e B, 150 leem o livro A, 60 leem somente o livro B, 90 alunos leem o livro C e 120 alunos não leem livro algum. De postas essas informações, o número total de alunos que responderam à pesquisa é igual a tanto. Aqui nós vamos usar os diagramas. Olha só que legal. Vamos representar cada uma dessas situações, deixa eu colocar um pouquinho maior. Cada uma dessas situações usando os diagramas. Aonde eu gosto sempre de enfatizar, coloque sempre tudo isso dentro de uma outra figura geométrica que representa o conjunto universo. Nem que você tenha que colocar, às vezes, isso, né, para no final acabar não colocando nenhum valor fora, mas só para você lembrar isso sempre como reflexo. A, B e C, então onde que vem valor? Vem valor aqui fora, pode vir valor aqui, aqui, aqui também, aqui, aqui, aqui ou aqui. Ó. Todos esses tracinhos aí vão comportar valores. Pode ser que seja zero, mas vai ter um valor aí numérico, né? Maior ou igual a zero. Vamos lá então, vamos juntos. Tá bom. Qual é a grande ideia aqui? Você ir preenchendo de dentro para fora. Se você já tiver esse valor aqui de fora, já coloca. E você tem, né? Começa aqui, ó, de baixo para cima, 120, não leio livro algum. Então já vamos colocar esse 120 aqui, ó. Ele vai fazer parte da nossa conta, dependendo da pergunta. 120. Vamos lá. Você tem que começar com as maiores exceções. Nós vamos buscar esse valor agora aqui, ó. Essa interrogação ali representa a quantidade de pessoas que leem os 3 livros. Nós temos essa informação? Temos, é logo a primeira lá, ó. 30 alunos leem os livros A, B e C, então já vamos colocar esse 30 aqui, ó. Muito bem. Agora nós vamos buscar as outras interseções que vêm na sequência, ó. 60 leem os livros A e C. Agora muito cuidado. A região que representa A e C, eu vou até reforçar ela aqui, ó. É esta região aqui, ó, A e C. Tá vendo? Ó? A e C. Essa região tem que dar quanto? 60. Agora, muito cuidado. Você não pode colocar os 60 aqui, ó, nesse tracinho. Porque 60 é a soma de tudo. Se já tem 30, para fechar 60, faltam 30. E é com essa ideia que você vai preenchendo o restante. Vamos lá, próxima. 40 alunos leem os livros B e C. Agora, B e C, essa outra área aqui que eu vou enfatizar em preto. Ó. B e C. Aqui ele disse que foram 40 alunos que leram. Ora, se já tem 30 para fechar 40, só tem um espaço, falta 10. 150 alunos leem o livro A. Né? A e C, B e C. Ah, eu pulei essa aqui, ó. 40 alunos leem os livros A e B, tá aqui, ó, A e B. Vamos enfatizar numa outra cor, vamos botar em verde. A e B, essa região aqui, ó, também é 40. Opa, se eu já tenho 10, 30, perdão, e só tenho um espaço para fechar, 40 aqui tem que ser 10. E as coisas vão se fechando, veja, o quebra-cabeça vai se montando. Vamos à próxima informação. 150 alunos leem o livro A. Ora, A, o livro A é toda a área de A. A é tudo. Quando ele fala A, é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é A. E tudo isso aqui tem que fechar quanto? Que ele disse lá? 150. Ora, vamos somar. 30 com 30, 60, com mais 10 dá 70, tem que ser 150. Então aqui falta 80. Fechou essa informação. Agora, muito cuidado com essa informação aqui, ó. 60 alunos leem somente, ó, poderia vir uma outra palavra, apenas, exclusivamente, unicamente ou só. Somente o livro B, então é só B mais nada, tá aqui, ó, 60. E 90 alunos leem o livro C, a última informação tá aqui, ó, 90. Ora, o C é toda a bolinha de baixo, né? Você já tem 30 com 30, 60 com 10 tem 70, para fechar 90 faltam 20. E aí fechou o nosso quebra-cabeça. Muito cuidado agora com a pergunta. Vamos aqui, está a pergunta.
de posse dessas informações, o número total de alunos que responderam à pesquisa. É somar todo mundo que está dentro desse quadrilátero, inclusive os 120, né, que responderam à pesquisa dizendo que não lê nenhum livro. Tá? Então é somar tudo isso aí. Então a soma de todos esses valores aí, ó, né, lembrando que só o A já tem 150, então se você for um pouquinho aqui de ter visão, só o A já tem 150, que foi inclusive a informação. A, 150. Com mais 60, 210. Com mais 10, 220. Com mais 20, 240. Com mais 120, ó, 240 com mais 120, dá quanto? 360. E a resposta está lá na letra C. É o conjunto dos números naturais, né? Os naturais lembram a natureza e começa com a letra N aqui, N de naturais, é a forma de representação, né? Bom, os números naturais são, em geral, associados à ideia de contagem. E o conjunto que os representa é indicado por N, está aí, ó, N dos naturais. Começando com 0 e vai até o infinito, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai a vida toda. Bom, algumas observações, tá? Muito cuidado, porque é muito comum confundir os naturais com os inteiros positivos. Isso não é verdade. Por quê? Porque o 0, esse camarada aqui, ele é o elemento neutro, né? Elemento neutro. Ele não é positivo nem negativo. Os positivos começam a partir do 1 e vão se estendendo aí até a quantidade que for, tá? Aqui são os valores, né, positivos. Não posso incluir o 0, porque o 0 não é positivo nem negativo. Então não pode dizer que os naturais são os valores inteiros e positivos, senão você estaria excluindo o 0, tá? Muito bem, então, fruto disso, vamos atentar com essas observações aqui. A primeira, um subconjunto importante do N é o N asterisco. Então, muito cuidado com essa forma de notação aqui, ó. Quando tiver um asterisco aí no canto superior direito, quer dizer o que esse asterisco aqui, ó? O que quer dizer? Quer dizer que o 0 foi excluído, e aí o conjunto dos naturais passa a ser esse aqui, sem o 0, olha com atenção. O 0 foi retirado, foi excluído do conjunto N. Então, se aparecer o N com asterisco e perguntar quem é os naturais sem o 0. Tá? Aí sim, você poderia então dizer que seriam os inteiros positivos, por exemplo. Tá? A outra observação fala o seguinte, ó, o menor número natural é o 0. Sempre óbvio, né? O 0 aqui, ó, é o menor dos naturais. Há infinitos números naturais. Terceira observação, claro. Quarta, a partir de qualquer número natural, basta adicionar, somar, né, uma unidade para obter o natural seguinte, ou seja, o seu sucessor. Então, cuidado com esse conceito aqui, ó, sucessor, que é o n mais 1. Então, vamos voltar nessa tela aqui. Me permita agora apagar essa parte, para não poluir muito o que eu vou dizer agora. Então, a partir de qualquer número natural, eu encontro o seu sucessor. Por exemplo, o número 2, se eu pegar ele como exemplo, o sucessor dele é quem vem após ele, quem vai suceder ele, sucessor. Atrelado a esse conceito, eu já vou adicionar o conceito de antecessor, que é o que vem antes. Antecessor. Tudo bem? Então, às vezes também é perigoso pensar assim, ó, que qualquer número natural possui sucessor, isso está certo. Agora, todo número natural possui antecessor, aí está errado. Porque, por exemplo, o 0, ele não tem quem vem antes dele. Ó. Tá? Não tem antecessor, né? Nos naturais. Então, cuidado aí com esse conceito aí para não confundir. Agora, sucessor, sim. Todo número natural possui seu sucessor. Vamos agora falar do próximo conjunto, que eu acabei já dizendo já, também, em outras palavras, o conjunto dos números inteiros. Olhem bem a diferença dos inteiros pelos naturais. Os naturais começam a partir daqui, ó, né? Que começa o conjunto dos naturais. Agora, os inteiros incluem os naturais e também quem? Os valores negativos. Tá vendo?
Todos também inteiros, né? Mas agora entra também os valores negativos. Bom, a reta numérica do conjunto dos inteiros é infinita, né? Tanto para a esquerda como para a direita. Representamos essa ocorrência colocando uma seta nos dois lados da reta. Veja a representação da reta numérica dos inteiros. Está aí embaixo, então, a reta numérica. Veja bem, o zero aqui na sua posição central, né? Aqui está o zero, né? E à direita os valores positivos e à esquerda os valores negativos, tá bom? Muito bem, e aí ambos os lados vai para mais infinito e aqui para menos infinito. Os números na reta numérica são dispostos em relação ao zero, assim, os números positivos ficam ao lado direito da reta e os negativos ao lado esquerdo, né? Então aí não é muita novidade, mas sempre é importante reforçar aí esses conceitos. Observações. Muito bem. Primeira, vale destacar os seguintes subconjuntos de Z, que são os inteiros, né? Z são os inteiros. Quando você encontrar um asterisco lá do conjuntos naturais, você já sabe que esse asterisco aqui significa que foi retirado o zero, excluído o zero do conjunto. Então aí pode ser que ocorra isso, então é todos os inteiros menos o conjunto com elemento zero. Agora, pode apresentar também essa notação aqui, ó, com um maisinho aqui subscrito, né? Que é o conjunto dos números inteiros não negativos. Agora, muita atenção. Quer dizer que é o que esse maisinho? Que você vai colocar os positivos e também o zero. E para não ter que falar só positivos, que estaria errado, eu tiro os negativos. Ó, os não negativos. O que me sobra? Me sobram os positivos e o zero. Tá vendo? Então seria mais conveniente eu falar inteiros positivos e zero ou inteiros não negativos. Usa-se essa expressão, então, mais resumida, né? Essa forma de dizer. Da mesma forma aqui, ó. Vendo menos aqui embaixo, tu vai dizer que são quem? Os inteiros não positivos, que são quem? Os negativos. E, de novo, o zero está incluso aqui. Tá vendo? Tá vendo que o zero pertence aos dois? Claro que se eu tivesse aqui adicionando um asterisco aqui, ó, aí eu também ia tirar o zero nesse caso. Aí poderia dizer, então, os inteiros negativos. Tá? Então, muito cuidado com essas notações aí. O zero está nos dois casos. Todo número inteiro n tem um antecessor e um sucessor, né? n-1 e n+1, respectivamente. Obviamente, agora sim o conceito de antecessor vale para todos. Por quê? Vamos voltar aqui, ó. Aqui sim, qualquer valor inteiro tem sucessor e antecessor, obviamente, porque é infinito para ambos os lados. Inclusive o zero. Quem é o sucessor do zero? Né, dos inteiros? O 1. Quem é o antecessor do zero nos inteiros? É o -1. O que não valeria lá, no caso dos naturais, que começa com o zero, né? Então, cuidado agora, que esse conceito, tanto sucessor como antecessor, agora sim, vale para os dois casos. Muito bem. Vamos à terceira observação, já foi a 2, agora a 3. Todo número inteiro n tem seu oposto ou simétrico. Oposto ou simétrico, aqui é um conceito, são sinônimos, né? É aquele valor que está à mesma distância da posição zero. Vamos voltar lá na reta numérica, aquela lá? Essa aqui, ó, ali o valor foi qual? 5 e menos 5, né? O que é oposto ou simétrico? Vamos pensar um pouco comigo aqui. Ó. O zero é a origem, tá? Aqui está a origem, né? Origem da reta. A partir da origem, o mais 5, ali no exemplo, está aqui, ó. Ele está a uma distância da origem. E quem é do outro lado que está à mesma distância da origem? O -5. Eles estão à mesma distância da origem. Então, eles são chamados, esses dois, de quê? Opostos. Ou também chamados de simétricos. Né? Por uma simetria através da origem, estão à mesma distância. Fica entendido agora esse conceito agora, né? E a quarta observação é qual? Há infinitos números inteiros. Muito bem. Em outras palavras, negócio de oposto simétrico é só trocar o sinal, tá?
Muito bem. Algoritmo da divisão. Agora, preste bastante atenção, que parece uma coisa simples, e é simples, mas é muito importante. Vamos pensar comigo. O algoritmo da divisão é um método utilizado para dividir um número pelo outro. Simples assim, né? Obtendo um quociente como resultado e algumas vezes um resto. Na divisão de dois números, o primeiro número, que é o maior, é denominado dividendo e o outro é menor, é o divisor. O resultado da divisão é chamado quociente e se multiplicarmos o divisor pelo quociente e somarmos com o eventual resto, vamos obter o dividendo. Tá vendo que o negócio parece simples, mas acaba se tornando um pouco aí, ó, pesado na definição? Melhor que isso é um exemplo, né? Vamos pegar esse exemplo aí de uma simples divisão de 8 dividido por 3. Muito importante o que eu vou falar. Isso vale aí no andamento aí de toda a matemática, até quando se estuda lá no final polinômios, divisão polinomial. Esse primeiro valor que vai ser dividido é o dividendo. Ó, dividendo. Esse camarada que eu vou representar pela letra D maiúscula. Quem vai dividir ele é esse cara aqui, que é o divisor, que eu vou representar pela letra D minúscula. E vamos fazer essa divisão e vamos encontrar um valor aqui, certo? Esse valor que vai vir aqui é o chamado quociente, que eu também vou representar pela letra Q maiúscula. E no final desta divisão, vai ter um resto, né? Esse resto vem aqui e nós vamos chamar ele de R maiúsculo. Tá bom? E vamos agora, então, efetuar essa divisão para encontrar esses valores que estão faltando aí, tanto no quociente como no resto. Bom, vamos lá. 8 dividido por 3, vamos colocar em vermelho aqui, aqui dá 2, né? Porque 3 passaria, porque 3 vezes 3 é 9, passa do dividendo, você busca o maior valor que multiplicado do divisor, se aproxima do dividendo que sai igual. 2 vezes 3 é 6, coloco o 6 aqui e o resto sobrando disso sobra 2. Então vamos lá, vamos enfatizar que nós temos de valores importantes aí. Nós temos o dividendo, nós temos o divisor, nós temos o quociente e temos o resto. Disto nasce essa equação importantíssima que está aqui, ó, embaixo. Quociente vezes divisor mais o resto sempre vai dar igual ao dividendo. Vamos substituir esses valores ali que nós destacamos, né? Ó, quociente quanto? 2. Divisor, foi quanto lá o divisor? 3. E o resto que nós encontramos? 2. Será que isso vai dar igual ao dividendo, que é 8? E sim, né? Porque 2 vezes 3 aqui é 6, mais 2 é igual a 8. Olha como é verdade. Tá? Isso vale sempre. Quociente vezes divisor mais resto igual ao dividendo. Ah, tá. Outra coisa. Você observou que o resto aqui deu diferente de zero, né? Esse resto aqui, ó, deu diferente de zero. Você poderia ter uma divisão com resto zero. E aí, nesse caso, também vai valer a equação, obviamente, mas há um conceito atrelado a isso, né? A questão de divisibilidade. Tá? Nós vamos ver para frente. Mas já adiantando, como o 8 não foi dividido pelo 3, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu digo que o 8 não é... Vamos colocar o primeiro conceito que é mais fácil de entender? 3 não é divisor de 8, tá bom? Apesar de ele estar na posição do divisor, eu não posso afirmar que ele é divisor do 8. Porque se dizer que 3 é divisor do 8, o resto teria que dar 0. Em outras palavras, eu posso dizer também que o 8 não é o que em relação a 3? Múltiplo de 3. Tá? Então, cuidado com essa situação aqui que nasceu fruto desse conceito aí. Agora, se eu desse um outro exemplo, pô, aqui, ó, 8
dividido, por exemplo, por 4, e a gente for efetuar essa divisão, você percebe que dá 2, ó, e resta 0. O fato de ser 0 aqui, agora sim. Agora eu posso dizer o quê? Que 4 é divisor de 8, assim como 8 é múltiplo, tá? Múltiplo de 4. Então, veja como é importante esses conceitos que nascem também do algoritmo da divisão. Agora, nesse caso aqui vale, tá? Esse é o caso que eu estava dizendo no caso anterior. Então, já aproveitando aí para reforçar esses conceitos de divisor e múltiplo. Tudo bem? Para ser divisor, quem é que define? O resto. O resto aqui, ó, esse camarada, ele tem que ser igual a 0. Aí vale esses conceitos de divisor. Se não for, não posso afirmar, tá bom? Bom, esse é um dos principais conjuntos que a gente tem que falar, né, porque vai nascer muita coisa em função dos números primos, né? Os números primos são quem? São os números naturais, olha bem aí com atenção. São os números naturais que podem ser divididos por 2 fatores. Quem são eles? O número 1 e ele mesmo. Então, muito cuidado com a definição de números primos. Só podem ser primo quem pode ser... Eu acabei de falar aqui, de propósito, a questão de divisibilidade. Tá? Então, para ser primo, esse valor ele só pode ter 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então, observe quem são conjuntos dos números primos, começando aí com o 2, que é o menor e o único que é par. Né? Não existe outro número primo que seja par. O 2 é o menor, é o único que é par. Todos esses valores aí só tem 2 divisores. Só tem 2 valores que dividem eles. Vamos pegar qualquer um aí como exemplo. Vamos pegar o 2. Quem é que divide o 2 aqui? Quem é que divide o 3, que seria o próximo? E o 5? Ou seja, e outros, né? Quem são os valores que vêm aqui, ó, que realmente dividem e para isso ocorrer o resto em todos os casos tem que ser 0? Se as possibilidades, né? Eu vou até colocar os tracinhos aqui, ó, para todos eles. Se as possibilidades, né? Vamos separar para ficar claro, que não ficar poluído. Se as possibilidades na posição do divisor forem maiores que 2 ou menor, esse número não pode ser chamado de primo. Aí no caso do 2, quem são os valores que eu consigo colocar aqui, ó, na interrogação, que seria a posição do divisor, que quebram realmente o 2? Pode ser o próprio 1 e o próprio 2. Qualquer um desses 2 valores que eu colocar aqui vai dar resto 0. Quer ver uma coisa? Vamos colocar o 1 primeiro? 2 dividido por 1. Bom, 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 1 dá 2 e o resto 0. E se for o 2, o próprio número? Se for o 2, 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 2 dá 2 e o resto também é 0. Então aqui você viu que só tem 2 possibilidades, o 1 ele mesmo. Assim como o 3 só pode ser 1 ele mesmo. Opa, acabei apagando aqui. Só tem 1 ele mesmo. Aqui vai ser o 1 e o 3, assim como aqui vai ser o 1 e o 5. Existe outro valor que quebra o 3 ou o 5, diferente desses? Não existe. Por que então que o número 6, que você já sabe que não está listado ali, não é primo? Porque se eu colocar o valor 6 aqui, eu vou encontrar quantas possibilidades para quebrar o 6? Vamos colocar aqui, ó. Quantas possibilidades que quebram o 6? Bom, pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser também o 3 e também o próprio 6. Aí, veja que ele já tem 4 possibilidades. Como ele tem 4 divisores, ele acaba não sendo primo, né? Por quê? Porque para ser primo tem que ter quantos divisores? 2 somente. Não pode ser menos e não pode ser mais. Por isso também que o número 1 não é primo, porque o 1 só tem 1, ele mesmo, né? Então ele não é primo. Então primo
é aquele número que só possui somente 2 divisores. Lembrando que divisor o resto tem que dar 0. Claro, então, uma definição de primo, acho que não ficou dúvida. Então vamos ver esse tópico aí chamado decomposição em fatores primos. Bom, decompor um número em fatores primos significa, né, que você tem que ir quebrando esse número em função dos primos, né? Muito bem. Realizar todas as possíveis divisões em fatores crescentes dos primos. Por isso é importante, então, você lembrar aí do conjunto dos números primos, 2, 3, 5, 7, 11, né? E vai embora. O que é decompor em fatores primos? Vamos pegar um exemplo aqui, então, do 120. Você vem quebrando a divisão, preferencialmente, não obrigatoriamente, pela ordem crescente que os primos vão se apresentando dessa forma. 120 dividido por 2, dá para dividir por 2? Dá. 120 por 2 dá 60. Divide por 2 de novo, dá 30. Divide por 2, dá 15. Agora não dá mais pelo 2, é por quem? Pelo 3, que é o próximo. 15 por 3 dá 5. Quebrando pelo 5 também, aqui dá 1. Chegou na unidade e parou. Como é que ficou o desenvolvimento do 120 decomposto em fatores primos? Bom, o 120 ficou quem? Ficou o 2. Quantas vezes o 2? 1, 2, 3 vezes. Então coloco o 3 aqui na forma de expoente. Vezes o 3. E vezes o último valor, 5. Então isso é decompor, é pegar um valor e quebrar ele em função onde as bases, aqui ó, serão sempre números primos. 2, 3, 5. Tá certo? Então isso é decompor. Para que precisa fazer isso? Ora, para uma infinidade de situações que vão exigir este primeiro passo. Tá bom? Então decompor em fatores primos é isso. Agora nós vamos lembrar de uma definição muito importante, que é a definição de divisores de um número natural. Quero encontrar quem são os divisores, tá? Confesso para você que esse procedimento às vezes não é muito cobrado, porque é muito fácil você descobrir se um número é divisor do outro, é só dividir para ver se o resto dá 0 ou não, né? Mas eu vou te mostrar esse processo porque ele é importante para entendimento do próximo. Bom, definimos divisores de um número como sendo o conjunto numérico formado por todos os números que dividem exatamente. Então vamos primeiro o roteiro aí, né? Vamos encontrar então quem são os divisores do 36. Ou seja, se eu fosse colocar o 36 lá, naquele algoritmo da divisão, dessa forma aqui, ó, 36, eu quero encontrar todos esses camaradas que vêm aqui, ó, e realmente dividem em 36, logo então o resto tem que ser 0. Quem são esses camaradas? Vamos descobrir quem são eles agora. Vamos então decompor em fatores primos, é o primeiro passo, tá? Vamos lá, dá para dividir por 2? Sim. 36 por 2 sobra 18. Dá para dividir por 2 novamente, aqui fica 9. Agora já dá para dividir por 3, aqui fica 3 e por fim 3 fica 1. E agora, depois que tu fez isso, tu vai traçar mais um risquinho aqui agora. E vai colocar o valor 1 lá em cima. E para cada linha desses valores aqui, eu vou traçar um tracejado aqui, ó. Você já vai entender por quê. Ele vai comportar outros valores em cima dessas linhas aqui à direita, desse segundo tracinho preto que eu fiz. Tá? Então vamos lá. É um procedimento, né? Mas, como eu te falei, ele é mais importante o entendimento para o que vem depois. E agora esse 2 aqui, ó, ele vem multiplicando, todos esses valores aqui vem multiplicando, começando com 1 aqui, ó. 2 vezes 1, vou colocar aqui, ó, tá? Dá 2. Agora tu pula para a linha de baixo. Então esse 2 agora de baixo vai multiplicar todos da direita. Vai multiplicar o primeiro lá de cima. 2 vezes 1 dá 2. E esse aqui, ó, 2 vezes 2, coloca aqui ao lado. 4. Tá? E o mesmo tu vai fazendo para os de baixo. 3 agora. 3 vai multiplicar começando com 1 lá em cima, ó. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Pula para a linha de baixo. 3 vezes 2 dá 6 novamente. E 3 vezes 4 agora aqui dá 12. E o último valor vai multiplicar todo mundo. Vai lá, 3, lá em cima. 3 vezes 1 dá 3. Depois na segunda linha, 3 vezes 2 dá 6 novamente. Para a segunda linha, 3 vezes 2 dá 6 e 3 vezes 4 dá 12. Agora vai para a próxima linha, para a última.
3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 6, 18 novamente, e por fim, 3 vezes 12, 36, tá? Muito bem, só faltou um pouquinho aqui. Agora você pega todos esses valores aí e coloca em ordem, descontando aqueles repetidos. Pronto, esse é o procedimento, que é o conjunto dos divisores do 36. Todos os divisores vou elencar agora aqui, começando com a 1, e eu vou descontando os repetindo. Depois vem, ó, vamos riscando aqui, o 1 já foi, o 2 está aqui, né, não precisa repetir, então já corta esse 2 também. O próximo vem o 3, na ordem crescente aí, ó. Então já corta aqui, aqui, depois vem o 4. Depois do 4 vem o 6. Vamos cortar já os repetidos. Depois do 6 vem o 9. Após o 9 vem o 12, que se repetiu também aqui. Depois vem o 18. E por fim o 36. Note um detalhe. Sempre vai começar com 1, os divisores, tá? E vai terminar com o próprio valor. Isso é regra, tá? E temos aí então o conjunto dos divisores do 36. Qualquer um desses valores posicionado aqui, ó, no lugar do divisor, vai quebrar ele e vai dar resto zero. Logo, obviamente, ele não é primo, ele tem infinidade, aí tem infinidade não, tem 9 divisores, né? Então, se fosse primo, teria que só ter somente 2. Então, esse é o procedimento para encontrar os divisores. Pouco trabalhoso, né? Sabe o que é mais importante? O mais importante é a quantidade. Quantos divisores tem? 3, 6, 9. O 36 possui 9 divisores. E aí vem uma pergunta agora. Professor, mas então quando a questão me perguntar quantos divisores tem um valor, eu vou ter que fazer esse procedimento e no final de tudo ter que contar, né? É um caminho? Sim, mas não é o caminho que você vai seguir. Desde que você preste atenção agora. Definição da quantidade de divisores de um número. Para aí, mas eu acabei de encontrar, professor, são 9. Mas agora eu vou te mostrar um procedimento onde você vai encontrar sem ter que fazer tudo aquilo ali. Definir a quantidade de divisores dos números naturais do 36. Primeiro passo, então, é fatorar, que é igual ao que nós fizemos anteriormente. Vamos fatorar, vamos decompor aí. Divide por 2 aqui dá 18. Divide por 2 novamente dá 9. Dá por 3 dá 3. E dá por 3 e dá 1. Tá? Então o 36, como é que ele ficou decomposto em fatores primos? Ficou desse formato aí, ó. O 36 ficou igual a 2 ao quadrado, né? Porque tem dois fatores 2 aqui, ó. Vezes 3 ao quadrado também, tá vendo? Então está aí a forma decomposta em fatores primos do 36. Este é o primeiro passo para definir o que mesmo nós queremos? A quantidade. Claro que você já sabe que você fez o exemplo anterior, mas vamos imaginar, né, que você não soubesse. Segundo passo, que eu vou representar de novo aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. O segundo passo e o último é o seguinte: a cada expoente acrescentamos uma unidade e a seguir efetuamos o produto, resultando assim o número de divisores naturais do número, tá? Então a cada expoente aí, você vai somar uma unidade. Vai somar uma unidade aí e também a esse camarada aqui. Bom, 2 mais 1 dá 3. E 2 mais 1 aqui também dá 3. E agora o que você faz com esses valores? Ó, multiplica. E 3 vezes 3 dá 9. O que representa esse 9? 9 divisores. É verdade, né? Porque nós encontramos aqueles 9 lá listados, enumerados aqui, ó. Tá vendo? Então é verdade, realmente o 36 tem 9 divisores. Então você entendeu que esse procedimento ele é mais direto? Você decompõe os fatores primos, soma uma unidade a cada expoente e multiplica os valores. 3 vezes 3 dá 9. Com isso, você encontra a quantidade sem precisar saber quem são, tá certo? Eu fiz anteriormente para você entender e realmente, poxa, realmente tem 9, não há dúvidas disso, tá? Muito bem. Agora, para finalizar, eu vou te mostrar uma definição que te dá direto a soma dos divisores também sem saber quem são.
Veja bem, isso aqui às vezes é alvo de questão, ó, soma dos divisores. Claro, eu estou usando com você um exemplo do número pequeno. Agora você imagina se o número for grande, 120, um outro número maior. Imagina você ter que encontrar todos eles, já viu aqui que dá um trabalhão danado. E ainda depois disso ter que somar tudo. Será que existiria um procedimento onde eu encontro a soma sem saber quem são? Assim como eu encontrei a quantidade sem saber quem são? Sim. Então preste atenção que essa é a parte alta dessa parte aí, né? Chegamos ao ponto alto da aula, né? Vamos lá. Fatoramos então o primeiro exemplo. Eu quero encontrar a soma dos divisores do 36. Claro, eu já tenho eles ali, isso bastaria somar. Estou partindo da hipótese que você não soubesse. Vamos lá. 36. Primeiro passo é decompor. 36 divide por 2. Divide por 2 de novo dá 9. Dá por 3 dá 13, dá por 3 dá 1. Então o 36, ele ficou decomposto assim, ó, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, tá bom? Bom, agora presta atenção no que eu vou dizer para você. A soma dos divisores de um número natural também pode ser expressa por uma fórmula. Então vamos tomar, por exemplo, o 36 na sua forma canônica. Então presta atenção agora. Você vai pegar para cada base fatorada prima e você vai reescrever desta forma aqui, ó. Você vai colocar na sua soma canônica, né, começando com 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1 e mais 2 elevado a 2. Parei no maior, que é o 2 aqui. Se fosse 3, eu ia fazer, 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 3. Então, tu vai até esse aqui, ó. Tá vendo? O mesmo faremos para outra base prima, que é o 3. Tá? Então, tá aqui, ó. A mesma forma. Como é o mesmo expoente, né? 2 ele vai até o 2. Tá? E aqui, cuidado que é vezes entre essas formas. Começando sempre com 0. 3 elevado a 0, mais 3 elevado a 1, mais 3 elevado a 2. Se fosse, porventura, aqui 3 ou 4, tu ia até o 3 e o 4. Aí você resolve separadamente esses valores agora aí, ó. 2 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1 dá 2. E 2 elevado a 2 dá 4. Vezes 3 elevado a 0 dá 1, 3 elevado a 1 dá 3 e 3 elevado a 2 dá 9. Vamos resolver isso aqui, ó. 1 mais 2 mais 4, isso aqui dá 7. Vezes 1 mais 9 mais 3, isso dá 13. E 7 vezes 13, adivinha, dá igual a quanto? 91. O que representa esse valor? Esse valor representa a soma dos divisores, né, dos divisores naturais, no caso aí, né, do número 36. Veja, eu nem sei quem são os divisores. Eu já encontrei o valor da soma sem precisar saber quem são eles. Claro, vamos voltar lá e vamos ver se isso é verdade. É só você somar todos os divisores, que agora você está vendo quem são eles aqui, ó. Vamos comigo junto e você vai ver que vai dar 91. Quer ver uma coisa? 1 mais 2 dá 3, com mais 3 dá 6, com mais 4 aqui dá 10. Tá? 10. Com mais 6, 16, com mais 9, 16 com mais 9 dá 25. 25 com mais 30, aqui que dá a soma de 12 com mais 18, dá 55. Com mais 36, 91. Está aí a soma de todos eles. Então a soma de todos esses camaradas aqui, a soma dá 91. Mas está vendo que eu tive que, aqui eu só estou te mostrando, você sabe quem são. Esse procedimento me dá a soma sem saber quem são. Olha que excelente ferramenta. Claro, eu estou usando o exemplo do 36. Agora você imagina se o número for muito grande. Aí cresce a importância de você lembrar desta maneira. Certo? Com isso, então, nós finalizamos essa parte aí da parte dos conjuntos naturais com todas essas dicas para você agora deslanchar em questões.